Deixa eu falar um negócio para você e me apresentar. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Como sempre, pessoal, já vou pedir aí o seu like, pedir aí suas inscrições aqui no meu canal e ativar todas as notificações, porque quando chegar uma notificação, você vai simplesmente clicar ali e você vai ver um vídeo do Negrão aqui explicando a respeito do time mais glorioso do mundo, que é o Santos Futebol Clube, né, pessoal? E olha, não esqueça de dar o like, porque o like, visualizações é importante, pessoal, para que esse canal seja cada vez mais divulgado pelo YouTube, que vai para muito mais santistas no Brasil e no mundo. Se você me ajudar, eu vou estar sempre aqui fazendo um conteúdo para você. É aquela troca, você sabe disso, né, pessoal? Voltando a falar a respeito do time do Peixe, saiu uma notícia hoje, e na verdade é o seguinte, pessoal, eu estava fazendo as minhas coisas aqui no meu computador, né? E ao mesmo tempo estava assistindo uma live do GE, em qual aquele Bruno Gilfrida participa. Bruno Gilfrida, ele trabalha na GE e ele é setorista da Globo, que trabalha inclusive ali dentro, que vê também as notícias ali a respeito do time do Santos, né? E ele também brilhantemente consegue dar informações importantes a respeito do time da Vila Belmiro. E 10 minutos antes de começar o treino, que foi hoje, né? Aliás, pessoal, o Santos, ele voltou a treinar ontem, tá? O pessoal fala, voltou a fazer regenerativo. Não, hoje ele teve uma espécie de um regenerativo, mas foi um treino curto, né? Com espaço reduzido dentro do campo, né? Pegou metade do campo e fez o departamento técnico do time do Santos colocou 4 gols. Em cada gol, um goleiro, evidentemente, e aí distribuiu ali alguns de colete, outros tem colete, então ora os jogadores iam para um lado, ora os jogadores iam para o outro, chutava para todo lado, para esse gol, para outro gol, então ficou aquela movimentação interessante, que deve realmente ter um princípio, um fundamento para poder fazer isso, né? E um objetivo principalmente. Só que antes de começar o treino, né, 10, 15 minutos antes ali, o Odair Helma, ele se aproxima dos repórteres que estão ali cobrindo a equipe do Santos e bate aquele papo informal, aquela coisa assim de papo de bar e tudo mais. E ele passou a informação ali, porque em perguntas feitas, algumas pessoas perguntam, trocam ideia, e aí o Felipe Jonathan? A gente não tá vendo o Felipe Jonathan aqui no campo, o que aconteceu com ele? Eu falo, seguinte, Felipe Jonathan vai demorar de 10 a 15 dias para voltar para o campo, por conta daquele problema de lombalgia que você e aqueles que acompanham meu canal sabem que o Felipe Jonathan tá. Né? O Felipe Jonathan, inclusive, sofreu esse problema desde o ano passado. Então faz muito tempo que ele está fora de forma realmente. E além de demorar de 10 a 15 dias para ele voltar para o campo, e ainda existe o período de pré-temporada, que ele não fez, né? Diga-se de passagem. Então ele está muito atrasado, né, com referência aos companheiros de time. Então, além dele ter que se igualar fisicamente a todos aqueles que estão jogando na equipe do Santos, né, existe aquela confiança também e tudo mais. Então, acredito que o departamento médico do Santos não vai atropelar as etapas e ele só vai entrar na equipe do Santos quando ele tiver realmente 100%. Em contrapartida a isso, existe o Lucas Pires, que é o atual titular do time do Santos, que jogou nesse final de semana, em que o Santos ganhou de virada, um gol ali do Lucas Braga no final, de 2-1, né, dentro do seu grupo, juntamente com o Botafogo e o Red Bull Bragantino, eles conseguiram ganhar, né, menos o Internacional de Limeira, né, diga-se de passagem. Então, o Santos vai ter dificuldade, pessoal. Mas Vargas, e aí? E o Santos não pode ir lá na base, pegar o menino que tá jogando pra caramba, que é o Keivson, né? Então, a informação que o próprio Bruno Gilfrida passou é que o Keivson, ele tem menos de um ano de base, né? E tá jogando brilhantemente a copinha, mas ele não pode ser inscrito por esse motivo naquela lista B que tem do Campeonato Paulista. Então,
abre-se possibilidades para entrar outros jogadores, ou o que seria muito mais o ideal, o Santos contratar mais um lateral esquerdo. Mas essa é a minha opinião, né, pessoal? Essa é a minha opinião. Porque o Santos realmente está tentando fazer algumas contratações, tem essa janela que já abriu, né? E vai até abril, né? A gente está em janeiro, né? Tem fevereiro, março, abril, só que o Santos tem que andar com o angu. Que o Campeonato Paulista já iniciou para o Santos nesse último final de semana. O Santos tem um compromisso importantíssimo contra o time do Guarani nesta quarta-feira, né? E o Santos tem que fazer uma boa campanha, pessoal. E isso eu vou fazer um vídeo específico para você que acompanha o meu canal Vargas Santos TV, porque a situação do Campeonato Paulista vai influenciar muito para o Santos estar apto a disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Porque as regras mudaram, mas eu vou vir aqui fazer um conteúdo curtinho, só para vocês que acompanham o meu canal Vargas Santos TV, de como vai funcionar, número de vagas e tudo mais, tá certo? Então, essa era a informação que eu queria dar para você. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça da equipe técnica do Odair Helma, né? E do Falcão e tudo mais. O que eles vão fazer a respeito da lateral esquerda. A princípio, o Santos tem essa possibilidade realmente de 26 vagas, né? Que é o número máximo de inscrição para o Campeonato Paulista. E parece que o Santos está no número 20, se eu não salvo engano, né? Então, eu acho que o Odair está esperando, acho que a galera da Copinha, a informação é que me parece que tem 2 jogadores ali que serão aproveitados. Um é o Ivonei, que fez aquele gol antológico, né? No domingo, no domingo de manhã, aquele gol que o Pereira não conseguiu fazer. Você está cansado de saber isso, fiz um vídeo a respeito disso aqui no meu canal. E tem o David também, né? Que logo, logo, é aquilo que eu falei para você, que no meu modo de ver, ele teria que ficar mais um ano maturando aí, né? Mas me parece que ele já está treinando já com os profissionais, já estava treinando, precoce, né? Saiu do sub-17, veio para o sub-20 precocemente. Mas é fato, pessoal, esse menino está fazendo gol demais, uma média de 1 gol por partida. E o Santos sentiu muita falta dele realmente quando eles não esteve presente nesses jogos aí da fase de grupos da Copinha, né? Então, além de ser um dos jogadores importantes, né, pelo menos nessa equipe aí da Taça São Paulo de Futebol Júnior, o Odair também tem que olhar para todos os jogadores, não somente os 2, né? E de repente olhar para o mercado também, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Felipe Jonathan, né? De repente ele inscreve o Felipe Jonathan, aí queima a vaga, porque ele não terá condições físicas para jogar até o final do Campeonato Paulista. Então, tem que ficar esse pensamento e essa coisa que realmente vai atormentar a equipe técnica do time do Santos, com certeza, e principalmente os torcedores, né, que vai ter apenas um lateral, pelo menos até fisicamente ele se curar. A gente não sabe até quando isso vai acontecer, eu espero que o mais breve possível, mas tem todos esses percalços aí que eu gostaria de comentar com você, para você principalmente que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. Tá bom, pessoal? Então você vai ficar aí com Deus, fica na paz e até breve, pessoal. Um abraço, tchau.